Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, na Associação La Espírita Meimei. Né? Não tinha falado isso, com a sigla Além, né? E com novos participantes. Hoje, deixa eu explicar, né, para quem está ouvindo e entender a história. Na quarta-feira passada, chegou aqui um indivíduo que eu não conhecia, né, com uma história muito estranha. E ele chegou, estava começando a gravação, acho que deve estar a tua voz, né, que na outra participou, né? Pronto, então você já conhece a voz do Kim. E a gente resolveu nesse programa, a gente até verificou, né, nem está sabendo disso, em outra reunião mediúnica para saber o que tinha acontecido. Porque assim ensina Kardec, né? Não é a questão de confiar ou desconfiar, é a questão do método. Uma informação espiritual, quando é algo que chama atenção, que é importante, que é relevante, o legal é que a gente vá numa outra reunião mediúnica e pergunte, né? O que foi que aconteceu mesmo? É assim mesmo? Não é? Foi isso? A pessoa se confundiu? E etc, etc. E aí foi interessante que, através de uma outra médium que não participa, né, que não lhe conhece, na outra reunião, veio um amigo espiritual, foi esse daí. E vocês receberam um presente. E não era a Dona Maria Augusta. Ah, tá certo. Essa questão do presente, né, não era a Dona Maria Augusta, como ele contou que era uma senhora, a gente imaginou que poderia ser ela, né, que é a fundadora do centro. Mas não era. Mas não era ela, tá certo. Mas então era uma outra trabalhadora da casa, tá certo? Kim, como foi essa história? Você não conhecia aqui o centro, né? Como é que você chegou aqui na quarta-feira passada? Não, eu não conhecia aqui o centro, não conhecia realmente nenhum centro espírita aqui na região. Aí eu frequentei muito tempo antes algumas outras casas, não espiar Umbanda, você frequentava Umbanda, isso? Frequentei Umbanda durante muito tempo. Em outro estado, não é isso? Em outro estado. Aí eu cheguei aqui em Fortaleza e eu sempre tive curiosidade de saber aonde tinha, aonde poderia achar um centro espírita e não encontrei. Certo. Aí nesse dia, já fazia algum tempo, eu estava indo para o Frangolândia. Tem um supermercado, mais ou menos perto, né? Um supermercado quase próximo da minha casa. E sempre que eu ia, eu escutava uma voz me chamar. Eu passava, escutava essa voz me chamar, eu olhava para trás, não via nada. Tá. Aí eu continuava indo para o mercado. Aí chegou no dia da quarta-feira passada, eu estava indo para o mercado, quando pela primeira vez a voz me chamou, eu olhei para o lado e tinha alguém. Era uma senhora do outro lado da rua, que ela me chamava. Eu fui, atravessei a rua, cheguei próximo dela, perguntei: oi, como é que eu posso lhe ajudar? Ela: moço, meu filho, você pode me acompanhar até a minha casa? Porque é perigoso sozinha essa hora da noite. Eu falei, não sei nem por quê, porque eu não conhecia ela, mas eu falei assim: tudo bem, posso. Aí eu deixei de ir pro mercado e foi ajudar a senhora, acompanhar ela. Certo. Quando chegou aqui na porta, ela acompanhou até aqui à frente. Ela acompanhou até aqui à frente da associação. Quando chegou, e aí você protegeu ela direitinho. Você estava lá, estou protegendo essa senhora que ninguém fez, né? Porque tu tá falando. Eu fui como se eu estivesse levando minha avó. Bonitinho, acompanhando, olhando, prestando atenção se não tinha nada para ela. Vamos trocar aí. Chegou aqui na frente, eu vi assim: ué, mas eu tinha passado nessa rua hoje. Aí quando chegou, mas eu não sabia o que era nada. E quando chegou aqui na frente, eu vi o carro da Ruth. Detalhe, a Ruth está aqui, vocês são amigos de... Vocês são amigos já quase 7 meses. Só que eu não sabia que ela frequentava lugar nenhum. E era a primeira vez, né, Ruth, que você estava vindo? Era a segunda vez que ela estava vindo. Eu não sabia que ela frequentava nada, então aí você chegou... nenhuma coincidência. Aí eu passei, aí eu vi o carro da Ruth. Poxa, o que ela está fazendo aqui? Aí como eu vi que estava tendo uma festa na casa do lado, eu pensei que ela estava lá. Aí tá certo, aí a senhorinha continuou comigo. Aí quando chegou aqui, quase no portão, entre o Caputino e aqui... Entre o vizinho, né? Vizinho aqui. Aí ela pegou e falou assim: é aqui. Ela falou: é aqui. Eu procurei o portão, aí achei a campainha, eu toquei. Quando eu virei pra cá, para dizer: peraí, só um pouquinho que já tá chegando, ela sumiu. E aí? Aí como é que ficou?
olhei assim, eu coloquei a mão na cabeça assim, aí me arrepiou da cabeça aos pés. Eu falei assim, meu Deus do céu. E agora que eu caí nessa. Pensar que tá atrás dela, ela te trouxe. E aí, você abriu o portão e... Não, eu falei assim... Ele viu a menina lá fora, né? Eu vi o carro, mas assim, na hora que eu toquei a campainha e colei pro lado que não vi ninguém, primeiro me arrepiou os pés da cabeça, eu falei assim, não acredito que eu caí nisso. Aí tá, na hora que eu ia embora, aí eu olhei pra cima, aí eu vi a estação espírita. Aí eu parei, no que eu parei ele abriu a porta, no que ele abriu a porta ela ia saindo. Aí ela, oxe, o que é que você tá fazendo? Ainda teve essa coincidência, porque a Ruth tinha esquecido a água dela no Vai carro. pegar. Aí eu disse, Ruth, vai pegar. Aí na hora que ele abriu a porta, pois não, o que deseja? Sério, porque teve uma senhora que me trouxe até aqui, mas eu não tô conseguindo mais. Aí eu contei pra ele, aí ele não esperou nem eu acabar de contar. E ela apareceu, o que você tá fazendo aqui, bebê? Eu contei pra você que eu vinha? Eu falei assim, não falei com você hoje. Vim trazer minha amiga. Aí eu contei, aí quando não esperou eu acabar de contar, eu falei, você entra. Ah, tá. E aí foi logo o início, eu tava conversando. Vai, E na hora, o engraçado foi que ele perguntou a história, eu contei a história, tudo bem. Alguém perguntou se ela estava aqui, eu falei que não. Aí na hora que ele falou pra gente se concentrar, pra falar conversar, perguntar alguma coisa para os espíritos superiores, eu vi a senhora passar e sentar na cadeira do fundo, do lado da televisão. Aí Ela entrou antes. Aí ele pegou e disse pra gente se concentrar. Do que a gente se concentrou, eu apaguei. Sentado aqui, ela aqui. Eu apaguei, mas eu via ela. Só que eu tava de olho fechado. Aí ela fazia assim pra mim. É a senhorinha? Não, é a Luana. Ela fazia assim pra mim. Eu não gosto de espírito, não. Aí ela não era assim. Estava bem, né? Aí daqui a pouco ela... Ai, meu Deus. Aí daqui a pouco, do nada, assim... Esse sujeito esquisito aqui do meu lado, que vê espírito, né? Aí depois de muito tempo que o espírito já estava conversando, aí foi que eu consegui voltar. Eu fui assim... Ela falou assim, oxe, o que foi? Mas pra gente, vamos tentar entender que tipo de fenômeno é esse, né? Mas uma coisa que ele me falou agora há pouco, que eu tinha perguntado, né, se ele estava disposto a compartilhar a história dele, né, com todos nós, e foi a questão que foi a primeira vez que você teve uma evidência de confundir realmente, né, de ver os traços, de ver a cor do olho, né? A primeira vez que eu vi, eu tive uma evidência assim que eu vi fisicamente, que nem eu estou vendo vocês. Foi a primeira vez. De lá até aqui você achou que estava realmente... Eu achei que eu estava realmente com ela. Pegou em você? Ela segurou como uma senhorinha segura no neto, sabe? Eu fiz assim com o braço e ela segurou aqui dentro. Eu estava contando para ela que ela estava super gelada. Você viu o quê? E a senhorinha achava que estava com medo, né? E ele lá, não se preocupe porque eu lhe protejo, né? Pode dizer que o Kim é grande, forte, lutador, né? Você diz assim, agora minha arte marcial vai servir para alguma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa, você seria capaz de descrever fisicamente ela, assim, mais ou menos a faixa etária, o tipo marcante? Bom, assim, ela parece mais ou menos fisicamente do seu tamanho, do tamanho da senhora. Só que ela tem o cabelo até aqui, O ombro. branco, bem branco. Se falar até aqui, quem está ouvindo, até aqui onde? Até o ombro. Ela tem o cabelo até o ombro. Muito branco, branco mesmo, como pronto, igual o cabelo da Ana Maria Braga, só que ela pintou, né? Era natural pela vida, né? Era branca até o ombro, flocada, isso era um cabelo bonito. Com bengala, você falou que ela... Ela usava uma bengala numa mão e ela tinha o aspecto de ser bem velha mesmo, ela era bem engelhada, bem idosa mesmo. Engelhada, adorei. Ela era bem idosa. Frágil, mas a maneira que você parece que ela passa a ideia assim, de frágil, de muito... Frágil. Tanto é que ela pediu ajuda e ela segurou em mim. Ela tinha como se ela não conseguisse andar. Não, ela falava normal. Vocês bateram muito papo de lá pra cá? Não tinha perguntado isso. Houve muito assunto? Conversaram, não conversaram? Não, ela só pediu para eu trazer, eu disse que trazia, ela perguntou meu nome, eu falei para ela qual era meu nome, disse que era Kim. Não perguntou dela, não? Eu fiquei tão baqueado. Eu fiquei. Perdeu a chance, né? Quando ela apareceu, você pergunta que pode ser alguma amiga da minha mãe, das queridas. Aí ela perguntou meu nome, eu disse para ela o meu nome
coisa que eu perguntei para ela foi se estava muito longe. Porque eu tinha que comprar uma coisa no mercado e acabou que eu não comprei, porque eu vim para cá, sair daqui quase 9 horas da noite. Aí eu fiz assim, é muito longe. Ela, a gente já tá... É porque eu tô sem janta em casa. Acabou. Aí ela fez assim, não, a gente já tá chegando. E realmente não é muito longe, porque eu moro perto daqui. Casa bonito, né? Aí simplesmente eu trouxe, quando chegou aqui foi isso. Isso. Que fenômeno é esse? No que ela sumiu, nossa, encrespei, parece um pouco espinho. Onde é que eu me meti, né? Veio devagarzinho pra não cansar? Vim devagarzinho. E o pior é que eu tinha medo de vir pra esse lado. Imagina o povo te vendo andando bem devagarzinho. Andando devagarzinho com o braço em pé. Que legal. Vamos agora tentar entender um pouco do ponto de vista espírita. Não vamos identificar, porque ela não quis. Enfim, do ponto de vista espírita. Quer dizer, a primeira questão que surge é a seguinte, né? Aí a gente poderia começar com duas hipóteses. Foi uma materialização ou uma vidência, né? A gente já trabalhou um pouco aqui a diferença. Na materialização, aí você de fato viu e as outras pessoas teriam visto. Tem um tipo de materialização que é ainda mais específico, né? Que Kardec chama de agênere. Que é só a pessoa. Que a pessoa fica exatamente igual. E ele conta um caso na Revista Espírita de uma pessoa que estava sem emprego, né? E acho que não sei se na frente da igreja, ou estava saindo da igreja, foi orar, pedir ajuda. Se apresenta um senhor, né? Bem posto. Puxa assunto e a pessoa fala que está no desespero, está sem emprego e tal. E ele manda isso, não, vai em determinado endereço que lá estão justamente precisando de alguém, né, que você vai poder trabalhar. E ele chega lá e se apresenta e realmente estavam precisando, aquela coisa, contrata e depois alguém pergunta, né, você dá conta, mas como é que você soube? E ele disse, não, foi aquele senhor que está ali a foto que mandou vir para cá. E o senhor estava já desencarnado. E aí Kardec vai investigar. Então é um caso de uma materialização em que o indivíduo fica exatamente igual ao encarnado. É uma possibilidade. O outro caso é a da vidência. Né? Porque a materialização todo mundo vê. Exatamente. Então, Exato. todo mundo vê, né? Todo mundo estaria vendo. E o outro caso é o da vidência. Né? E aí, eu não sei, pelo que você contou, nos parece que é algo muito mais para a vidência, que é até um fenômeno mais fácil de se produzir. Né? E como é que ela pegou nele? Agora, aí o que é que você acha? As outras pessoas, alguém falou com essa senhora? Alguém olhou para ela? Alguém te achou estranho no meio da rua? Bom, nessa, só tinha aquelas pessoas, sei lá, como é que eu posso explicar? Não é tão movimentado, né? Tinha umas pessoas com um pedaço de pau na mão, aqueles doidos que saem gritando no meio da rua. Tá. Tinha essas pessoas na rua, mas quando eu estava indo Já saiu muitos nomes da rua. mas quando eu estava indo para o Frangolândia, tinha pessoas na mesma calçada que eu, passando por mim, e na hora que eu atravessei, eu parei assim E conversou. e conversei. E Mas você ninguém... confessou mentalmente ou... Não, eu falei. Não, ele achava que era uma pessoa encarnada. Eu pensei que era uma pessoa normal, eu falei. Aí já era. Eu atravessei para falar, para saber o que ela queria. Eu perguntei, ela respondeu. Só que, tipo, as pessoas passavam por mim e parecia que não tinha ninguém ali, que elas passavam direto. Parecia não, já eu. Então, pronto. É o que eu estava achando. Então, é um caso De evidência. Porque se ela tivesse materializado, as pessoas também iam pensar que era uma pessoa encarnada, né? Não iam. As pessoas passavam direto. Elas passavam direto. Uma outra coisa, né? E aí, assim, a gente vai pegar esse gancho, a gente refletir um pouco sobre a influência dos espíritos no nosso dia a dia, né? O quanto eles estão e o trabalho dos espíritos para nos encaminhar para um processo de espiritualização. Quem são esses espíritos, né, que estão com essa preocupação? Porque o que aconteceu com que, na verdade, acontece com quase todos nós, só que de uma maneira mais discreta. Né? Nem sempre, né, o espírito se mostra de uma maneira de chegar. Mas efetivamente os amigos espirituais têm toda uma preocupação de conseguir nos encaminhar. Só para o centro espírita, não. Para qualquer lugar em que a gente vá refletir sobre Deus,
isso, né? Sobre a nossa espiritualização. E aí a gente começa a entender que, por exemplo, muitas vezes, né, quando no caso por exemplo, de palestra, né, de acordo com o tema, vai se formando grupos diferentes muitas vezes. Por quê? O Espírito sabe que ele não vai conseguir induzir aquela pessoa e sempre. Mas aí ele vê que tem um tema que ele acha que o protegido dele, digamos, no caso dos anjos da guarda, vai ser mais importante. Então ele faz um investimento maior para conseguir que a pessoa vá trabalhar aquele tema. Então há toda uma mobilização de equipe espiritual para nos trazer, né? Para conseguir que a gente consiga refletir, né? Nos proporcionar esse ambiente. E aí é um trabalho, né? É um trabalho de nos envolver, de nos intuir para que a gente consiga. Os espíritos sempre conseguem? O que é que vocês acham? Às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas se Deus quiser, né? Quando a gente quer, consegue. Quando a gente não quer, o espírito chega lá de centro espírita, a pessoa pensa, não é esquisita essa, eu vou passear. Só de fazer em centro espírita, Eu vou passear. E há também, exatamente. E aí muitas vezes tem a questão do medo, do preconceito, etc. Vocês têm alguma coisa para dizer? O que é que vocês acham? As duas? Não, tu já falou, deixa elas falarem ali. E aí, o que é que vocês acham disso? De quê? Dessa experiência dele ou dos espíritos nos influenciarem? É bom, né? Legal. Mas se chegar a ver, nem... Você não gostaria, né? Você não gostaria? Eu nunca vi, né? Seria diferente. Você gostaria de ter tido essa experiência? Sim? Então, que fique registrado. Na próxima, ó. Ó, senhora. A senhora que trouxe... Quem sabe, né? Essa senhora não tem amiga para indicar. Já fui, agora vai tudo. Agora outra vez, vai lá, consegue pedir uma carona. Só terminar pro vermelho. Mas aconteceu Ou não percebeu, né? Então a gente começa a entender o seguinte: os espíritos trabalham de uma maneira organizada, em equipe. Então, quando a gente pensa no centro espírita, a gente está falando, na verdade, não são de paredes físicas, são de equipes espirituais que se preocupam com quem vai estar, com quem não vai estar, como é que vai nos conduzir até aqui, né? Que estão aqui conosco tentando nos ajudar a entender melhor, né? O assunto que está se falando. E aí a gente começa a entender que é todo um grupo, né? A gente vai falar aqui rapidamente só para a gente ter uma noção. Aos espíritos mais ligados ao passe, né? Aos tratamentos das nossas energias, aos espíritos que realmente são responsáveis para nos trazer, há equipes responsáveis para nos proteger espiritualmente, há equipes que vão acolher quando nós, né? Muitas vezes a gente chega e vem um grupo de espíritos conosco. E quem vai acolher esses espíritos? E aí a gente já pensa numa outra equipe para acolher esses espíritos. E aí o trabalho espiritual vai se montando muito parecido, né, com a organização, com a empresa, com a instituição, com um hospital, com uma escola, etc. E fica a nossa parte nisso. Né? O interessante da experiência do Kim é que isso ficou mais visível. Ficou mais claro, né? É aquela história, vocês não podem dizer que nunca aconteceu, mas ocorre todas as vezes, e inclusive ocorre o trabalho conosco na noite anterior, né? Porque quando a gente lida, vocês só olham pra mim assim, que história é essa? Pergunta, pelo menos pro povo que, né? Essa aqui, olha, eu consigo ler nos olhos aqui, que história é essa? A mamãe cita. Só que o pessoal não tá vendo. Eu vou explicar por causa desses olhares. Mas falem que ajuda pra quem tá ouvindo, né? Que a pessoa diz só ele fala. Vocês querem que eu explique isso? Não. O que é que você não está entendendo? Isso. Não, anterior, isso tá certo, essa questão das equipes, né? Nós vivemos em duas sociedades. Todos nós. Vivemos na sociedade material e vivemos na sociedade espiritual. Ah, mas eu não quero não sei o quê. Tudo bem, problema teu. Mas você vai viver nas duas. Entendeu? Você tem direito, né? Você tem direito de não acreditar em nada. Você tem direito de olhar para o espelho e dizer assim, eu não existo. Deus deixa. Mas o fato é que existe. Os espíritos não vão deixar de existir, nem de lhe influenciar, porque você não quer. Então nós vivemos em duas sociedades.
Né? Eu vou contar já a tua história de mediunidade. Não sou médium não. Vou falar. Não, se der tempo. Depois vai ser outro programa para contar a sua história. Daqui a alguns programas você conta. Seu encontro com a mediunidade. E que ela também chegou dizendo que não era médio, gente, mas depois ela conta, né? Se um dia ela achar que é, né, Luana? Se um dia achar que é. Mas depois dessa, dizer que não é. O dessa você vai contar no próximo programa. Ninguém está sabendo o que é. Então o que acontece? Nós vivemos nessas duas sociedades. Nós vivemos cercados de pessoas encarnadas e de pessoas desencarnadas. E nós criamos o nosso grupo de amigos desencarnados. Aí é que começa a questão importante. Todo lugar que a gente vai, gente, tem grupo de espírito. Todos. Eu gosto de uma arte marcial. Tem um grupo de espíritos que estão vinculados àquele processo ali. Né? Sempre. Eu gosto do clube do xadrez. Tem espíritos ligados àquele processo. Eu gosto de gastronomia, né? Um grupo de aprender a cozinhar. Tem espíritos ligados ali, tem uma sociedade espiritual ali. Vinculado, sempre. Agora, tem os espíritos mais lúcidos que estão ali para buscar naquele processo uma vivência educativa, né? E tem os espíritos, né? Ou perdidos, ou desequilibrados, ou às vezes que nem sabem que desencarnaram, também envolvidos ali porque gostam. Então, quando nós vemos por centro espírita, esse grupo também nos acompanha. Se forem espíritos bons, lúcidos e equilibrados, né, eles, além de nos influenciar, eles vão estar aqui, vão estar estudando também. Né, vão estar estudando. Né? Há grupos de estudo espiritual. Alguns estão num nível parecido com o nosso e estudam aqui com a gente mesmo. Outros, né, já têm uma percepção mais aprofundada, vão estudar com, né, espíritos, ainda mais, né, no nível deles, ou que sabem um assunto mais específico, também para esclarecer. Então é tudo muito parecido. Né? No mundo espiritual que rodeia a Terra, é muito parecido com o nosso. E aí a gente vem, se a gente muitas vezes traz espíritos agressivos, espíritos que não querem que a gente venha, espíritos que tentam nos influenciar também para a gente não vir. Né? Quem está mais acostumado com o trabalho espírita sabe, né? Tem fases que parece que adivinha não, planejou para atrapalhar. Aparecem mil coisas, desde mal-estar, médio de mediúnica, né? Já sabe. Pode acontecer, não é que tem que acontecer, mas assim, em 20 e tantos anos de experiência que eu tenho, assim, é rotineiro. Eu me senti mal, aí senti mal do estômago, era o espírito que estava com problema no estômago, e aí o espírito passa, acaba medindo que a pessoa, o problema sumiu. Né? E muitas vezes os amigos espirituais deixam porque é o tratamento do espírito também. E é educativo, né? Porque isso não é aquela história de água mole e pedra dura. A gente é descrente, mas, né, muitos anos depois deve ter alguma coisa aí. Então tem esses grupos. E esse grupo que vem com a gente, eles são encaminhados de acordo com as necessidades. Né? Há espíritos que não entram, que ficam lá fora às vezes esperando. Não vai entrar aí não. E fica lá. E os amigos espirituais ficam acompanhando ele. E olha, ainda não é a hora dele. Né? Quando chega a hora dele, a gente puxa ele, chama. Né? Ou chama, ou traz, de acordo com cada caso. Porque também tem a transformação da pessoa. Por quê? A grande questão é, muitas vezes, o encarnado quer aquela companhia espiritual. Porque a gente acha que é meio vítima, né? Respeito fazer isso comigo, não deixa eu dormir. A questão é, a ligação espiritual é uma opção nossa. O espírito não vai dar nada pra gente, ele vai influenciar à medida em que a gente permita. Isso é importante entender, para que a gente não tenha uma postura de vítima. Claro, às vezes a gente nem sabe, se mete, né, se vincula a alguns espíritos que são muito ruins, mas a gente deve, quando sim que quiser e deve querer, desvincular. Mas é importante entender que o processo é nosso. Quando a gente vem para cá, a gente também está ajudando esses espíritos. Então, a nossa vida é em grupo. Né? Tudo que a gente imagina de pessoas, existem pessoas ainda mais diferentes no mundo espiritual. E aí, a gente vai estar influenciando eles e vai estar sendo influenciados. Vocês estão com a cara que querem perguntar. Vamos lá. Quais são as dúvidas? Não, o que você achou disso que eu falei? Faz sentido? É estranho? Fala. Não, eu queria falar mais uma coisa que talvez não. Queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. Como é que a gente sabe se a gente é médium ou não? A Luana pode lhe responder.
Diz aí, como é que a gente sabe que é médio ou não? É porque pra quem não tá entendendo, a gente estava conversando isso um pouco antes. Sente, vem da gente, né? Sente? É. Você já sentiu alguma vez assim? Senti hoje. Hoje? Pra quem não entende, ela não foi tomar um assim. Não, mas hoje foi muito forte. Foi muito forte. Quer contar? Como foi que você sentiu que era médio? Não, né? Depois conta. Então, assim, aproveitando, né, Luana, um pouco antes do programa, encurtando a história, tava tomando um passe, e aí, enfim, ela, né, ouviu um barulho e se teve várias sensações mediúnicas. Ela tinha dúvida se era médio ou não. Então, respondendo, como é que a gente sabe que é médio? Quando a gente sente. Agora, tem uma coisa interessante, né? Que é o caso da Luana, que foi o meu caso, que é o comum. Muitas vezes a gente sente, mas não sabe que é mediúnico. Isso, concorda, Luana? Tem conhecimento também. Porque você tem aquela sensação, você diz, olha que coisa esquisita. Aquele arquivo, né? Não vai negócio na cabeça. Coração Difícil às vezes até, né? Coração de... Como é que foi que você sentiu? Eu fiquei muito nervosa, meu cabelo disparou, e eu comecei a tremer, eu fiquei zonza. Foi muito estranho. Eu ia largar. Ela só falou. Eu fiquei assim, meu Deus, eu senti isso, nunca tinha sentido isso, assim, desse jeito, foi muito estranho. Ela só faltou arrancar meu braço. Fez o barulho. Não, porque eu escutei várias vezes, não foi uma vez, eu fiquei, tipo, tava chegando perto de mim. Eu escutei junto com Aí ela. eu fiquei, ai meu Deus, eu fiquei nervosa. A gente escutou o barulho e ela. Então, vamos pegar aqui o caso da Luana. Como é que a gente sabe que é médio? Sentindo, tá certo? Ninguém vai chegar. Agora, é importante isso, né? Por exemplo, a Luana tinha sensações parecidas em outros momentos, mas ela não identificava como mediunidade. Então, é importante a gente... Porque é isso que vai lhe dar essa compreensão. Não é ninguém chegar e dizer, isso é muito complicado. Kardec coloca que não tem um sinal de mediunidade. Não, eu estou vendo aqui por causa do seu olho, por causa do seu queixo, por causa do seu nariz, né? Ou como se diz antigamente, por causa da muleira, né? Pegava assim na cabeça, nessa parte de cima da canã, essa muleira é funda, então tem alguma coisa com o espírito. Não vai ter isso, tá certo? E a gente tem até que ter um pouco de cuidado, porque algumas pessoas exploram a credulidade, né, dos outros. Não, porque você é médium e às vezes não sabe o que está dizendo e diz de uma maneira o que é pior. Diz de uma maneira que apavora, né? Só falta dizer assim, você é bruxo, né? Você é... E a pessoa que não entende fica apavorada, tá certo? Então, o fato é o seguinte, todos nós temos algum grau de mediunidade. Todo ser humano tem. Tá certo? Todo ser humano tem algum grau de mediunidade. Quando a gente às vezes fala média, a gente quer dizer assim uma mediunidade mais aflorada, uma mediunidade mais, né, uma sensibilidade maior. Como é que a gente sabe? Sintomas, né? Que eu aprendi com a Luana hoje. Coração palpitando, taquicardia, tremores, né? Um monte de coisa. Muitas vezes a mediunidade ela se manifesta como uma mudança muito rápida de sentimento, de emoção, porque é a influência espiritual, a pessoa não se dá conta. Ai, sim, acontece no mesmo tempo. Acontece com quem? Muito comigo. Que coisa boa, Valdo. Que coisa legal. Olha aí, que bom acontece com você, né? É isso. Você quer contar um pouco ou não? Fica à vontade. Não, assim, eu nunca vi, nem nunca escutei, mas eu já senti a presença de algo diferente. Pronto. Mas eu só sinto quando eu estou só. E sobre a questão da mudança repentina de humor, né? Eu mudo muito, assim, se eu tiver com raiva, é como se eu saísse de mim. É como se entrasse outra pessoa dentro de mim, eu fico fora de mim, totalmente. É quase isso, né? Às vezes. Dizem, né? Dizem. Pronto, você traz coisas bem preciosas pra gente. É isso. Quer dizer, uma outra característica. Né? Você diz, eu sinto mais quando estou só. Talvez você perceba mais quando está só. Tente ver no seu dia a dia como é que é isso, né? Tente ver que se às vezes você não entra num ambiente, aquele ambiente lhe afeta, né? Você está alegre, né? Isso, aí você entra, aí sai do lugar e diz, vale, eu estou me sentindo, né? Tão pesado, a gente usa isso, né? Tão pesado, e está pesado mesmo, são energias mais grosseiras. Eu lembrei de uma coisa que foi daqui a pouco você falou, não, é só para... Então, assim, isso é muito importante, vocês estão trazendo, por quê? Porque a gente vê milhares de pessoas sofrendo à toa.
né? Porque não entende, às vezes a pessoa diz, não, eu sou assim mesmo, é meu jeito, né? E não se dá conta que ela está ali sob influência, e mais grave, não se cuida. Né? Porque na hora que você sabe que é mais sensível, na hora que você sabe que existe influência espiritual, você começa a se cuidar. E o legal é que o Espiritismo não vai lhe dar uma lista de milhões de coisas, não. Ele vai lhe ensinar a perceber os ambientes, a avaliar se vale a pena estar naquele ambiente ou não, e se tiver que estar, porque às vezes é inevitável, né? Às vezes eu tenho encontros, já aconteceu algumas vezes, né? Onde eu evito bastante, assim, encontros de trabalho com determinadas pessoas que eu perco o dia. Sabe, assim, você sai, aí acontece 2, 3 vezes, você diz, não, peraí, se eu tiver que ir, eu já me preparo bastante, já reza em dobro antes e depois, se durante também, se tiver a brechinha, porque você tem que aprender a se cuidar. Se você tem uma obrigação de resolver determinada coisa e ver que aquele lugar é agressivo para você, quando você pode evitar, ótimo, né? Você já evita, melhor. Tem coisas da vida que a gente não evita. Então, o fato de se dar conta disso, isso é muito importante, né? Eu vou dizer meu caso, né? Que eu estou pedindo para não falar os seus. Quando eu cheguei no centro espírita, na verdade eu me sentia profundamente, não sei se traumatizado, mas triste ou revoltado, porque eu dizia, eu não tenho mediunidade. E até assim, educadamente, né? Quando eu encontrava várias pessoas com vários tipos de mediunidade e que não queria. E assim, educadamente eu pensava, tipo assim, eu digo assim, Senhor, sem querer me meter, mas esse povo está planejando essas coisas aí. Eles estão atentos no serviço, porque eu queria qualquer pedacinho de mediunidade e dizia que não tinha nada. Né? Isso durou um certo tempo. E o interessante é que depois eu comecei a me dar conta que várias coisas que eu vivi da minha infância até aquele momento tinha muita influência espiritual. Muita. A questão de perder totalmente o controle quando tinha raiva. Né? Assim, depois, meu Deus, sabe? É uma coisa que você está vivendo e que você diz, eu não queria. De repente você é quase tomado. Exatamente, né? Muitas vezes está naquela sintonia. A coisa do medo. Eu me dei conta disso depois de muito tempo, já espírito e tal. Eu entrei um dia em casa e senti um ambiente com medo. Aí eu me dei conta que eu estou com medo de quê? Pois é, antigamente eu sentia muito medo de ficar sozinha, mas eu fui me acostumando. Eu confesso que eu passei a dormir realmente com todas as luzes apagadas depois que eu me tornei espírita, sabe? Uns 20 e poucos anos. E eu tive uma época que eu era ateu, mas a luz do banheiro sempre acesa, né? Eu convicto, mas não custava nada deixar a luz do banheiro acesa, porque era hábito e etc. Então a gente, sei lá, né? Então, a gente sente, não é opinião. Não é opinião. E aí é importante a gente começar a identificar. Isso nos dá segurança da nossa mediunidade e isso vai nos ajudar a começar a aprender a cuidar disso. E é uma coisa muito mais bonita, porque não é ninguém que vai chegar e vai dizer o que é a sua vida. Você vai se descobrindo. Eu senti isso, eu senti aquilo. Né? E a gente começa a sentir. A gente começa a sentir das pessoas, né? Eu não estou toda hora atento, mas muitas vezes você entra num lugar e a energia do lugar é como se você saísse de um lugar quente ou frio. Sabe aquela coisa que você... Parece que mudou o clima. E você... O que é isso? Aí você vai dizer, energia. Você quer falar? Quer falar aí? Eu tinha comentado com ela lá na sala de espera, enquanto fazia o tratamento da Ruth. Eu estava lá do lado de fora comentando com ela, a gente estava conversando normal. Aí daqui a pouco eu virei para ela e falei assim, te contar uma coisa, ela, o quê? Aqui tem mais de uma sala mediúnica. Ela jura, eu juro. Aquela sala que faz o tratamento, eu me sinto à vontade. Na outra sala eu não consigo ficar. Interessante. E aí entro na outra sala. A sala mediúnica. A grande, que tem a mesa grande. Eu entro. Todas as reuniões mediúnicas são lá, né?
sala primeira lá, eu fico normal, à vontade, me sinto bem. A segunda sala eu não consegui entrar. Vamos aproveitar para tentar aproveitar esse gancho. Assim, é interessante, quando a gente começa a perceber, até na nossa casa, a gente percebe os ambientes diferentes. Na minha também sabe. Olha. Mas eu em casa fico. É bom que vocês. Não, vocês são médios, entendeu o que eu estou dizendo? Mediunidade. Mediunidade é isso, gente. Mediunidade é isso. É essa vivência do dia a dia, não é uma coisa esquisita. É isso, é sentir a energia de cada ambiente. Minha filha mora 10 anos no apartamento e não suporta o apartamento. E aí tem? Não suporta, o apartamento é lindo, é enorme, é grande, tem tudo que a gente E ela não consegue. Ela não consegue gostar do apartamento. Então, e aí cada ambiente tem a sua relação. E cada ambiente. Cada vez que ela entra em casa, é uma artista, de lembrar que ela tem que ficar lá dentro. Cada ambiente tem a sua, né? Já pra gente cumprir, pra gente entender. Tem os grupos, cada ambiente tem os seus grupos espirituais, né? Cada ambiente que eu digo, falando das pessoas, né? O ambiente é um símbolo, mas cada grupo mantém os seus grupos espirituais e cada ambiente também tem a sua história energética. Cada ambiente tem a sua. Tem uma passagem muito bonita no livro que eu indico bastante, que é muito bonito, A Grande Espera, que conta a história do Eurípides na época do Cristo. E aí ele fala uma coisa interessante. É um grupo de essênios, né? Jesus ainda jovem vai visitá-los. Eles sabiam que o Cristo viria para o mundo, estavam preparados para ajudar no cristianismo, e quando eles menos esperam, o Cristo aparece. Ele saiu não existe mais. Hã? Procurei, não existe mais. Não existe mais a Grande Espera, né? Emprestar, né? Não espera. A Grande Espera. Não é rápido, não. Antes grande você vai entender. Pois então entenda. Vai chegar na hora que você tiver aprendido a esperar. Quarta-feira eu trago. Espero. Então, a grande espera, tá certo? Mas a grande espera não foi porque a tia está esperando emprestar o livro, tá certo? Mas é porque eu tava, enfim, já faz um certo tempo. Mas quando ela pediu que eu tava gravando, inclusive para quem quiser ouvir, tem acho que 6 programas, né, aqui no blog, sobre esse livro, discutindo capítulo a capítulo. Eu não acho esse blog, já procurei tanto. Grupo Marcos, www.grupomarcos.com.br. Grupo Marcos. Aproveitando, por que Marcos? Porque Marcos foi o nome que o Eurípides teve nessa época do livro, na época do Cristo. Ele era um dos essênios e ele participava de um grupo que já sabia que o Cristo viria ao mundo e que estava o aguardando, daí a grande espera, para poder. Quer dizer, o pessoal espera até pelo Cristo, não quer esperar pelo livro. Eles esperaram os 40. Já? Está inflacionando com isso. Então, assim, vamos lá. Então, eles estavam esperando. Então, daí o nome Marcos, que era esse nome. E aí o Cristo aparece, encontra com Marcos, encontra com Lisandro, né, que é Bezerra de Menezes. E aí eles fazem uma reunião numa chácara onde eles estão. E o Eurípides comenta as energias daquela reunião, né? Que foi o primeiro encontro público do Cristo no mundo, está descrito lá, Cristo orientando os essênios. Foi a primeira manifestação pública do Cristo. Foi a primeira assembleia que o Cristo, né, conduziu. O doutor Bezerra era Lisandro, que era o chefe dos essênios, né? E o Eurípides era um jovem essênio, por volta de 14 anos. Hoje, nessa época era jovem. Jovem. Ele fala, até o Eurípides fala, descreve ele como adolescente. Ele até no meio diz ou adolescente, né? Bota uma letra maiúscula, então, a idade da adolescência. E é o primeiro encontro que eles têm. E aí o Eurípides no livro comenta que as energias daquela reunião até hoje duram naquela sala. Eu não sei onde é a sala, ele não disse, mas tem algum lugar. Estão lá. Então é isso, os ambientes, eles vão tendo uma história energética. Quem é um pouco mais sensível percebe. Cada ambiente.
Um banco tem uma energia específica, uma fábrica tem outra energia, um escritório, um hospital, mas não é só porque é banco, é de acordo com os interesses daquela pessoa naquele ambiente. Né? Você pode ter uma fábrica com um ambiente espiritual fantástico, pode ter uma fábrica com um ambiente espiritual péssimo. Brincando que não vai para frente de jeito nenhum. Eu vou contar uma história que eu acompanhei de uma loja, né? Assim, enfim, eu não vou citar nomes, bem conhecida, e que nada dava certo. As pessoas chegavam e iam embora. E aí, essa pessoa, enfim, comentou com alguém que era espírita, foi feita uma reunião mediúnica para entender o que era, e aí se descobriu que tinha ali uma pessoa, um espírito desencarnado, que adorava, era uma loja de vender coisa sofisticada, adorava tudo e não queria que ninguém comprasse, porque não queria vender. Nossa Senhora! Então, por quê? Porque é humano, a pessoa não quer. Eu estou com uma paciente que ela chegou e falou, eu não estava aguentando mais não durmo nem eu nem meus sobrinhos. Ela se mudou há 2 anos. Há 2 anos, tem 2 sobrinhos que são médios, assim, que não aceitam que são. Eles não dormem livre, eles escutam, incluam eles não têm paz nessa casa. Ela foi atrás, era de uma senhorinha que morreu lá e quer que todos saiam, né? Porque a casa é dela. E continua sendo dela. E todo o restaurante era assim, o espaço, né? Todo o restaurante que iniciava nunca dava certo. Naquele espaço. Então, tem isso. Então a gente tem que entender, às vezes a questão é com o local. Mas tipo assim, no local eu posso não me sentir bem e ela se sentir? Pode sim, porque é o que eu estou dizendo, a gente está falando de uma maneira geral, nem sempre é mais fácil quando são energias boas e ruins, mas nem sempre é assim, nem tudo é só energia boa e ruim. É a energia do interesse, por exemplo, se você vai, vamos pegar o exemplo bem humano, se você vai para um grupo, sei lá, de xadrez, e você não tem o menor interesse, naturalmente aquele ambiente já não desperta interesse, né? O assunto não desperta interesse, então está muito ligado. Está ligado à sua história espiritual, aos seus interesses também. Então nem sempre é energia. Claro que é mais fácil perceber energias grosseiras. É natural, né? Que é aquela coisa já que dá o mal-estar. Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar como exemplo odores. Um cheiro ruim é cheiro ruim, né? Um animal morto é um animal morto. Agora, se você pega 3 bons perfumes, são 3 bons perfumes, mas um vai agradar mais um, outro vai agradar mais outro, tá certo? Então, assim, a questão dos fluidos é também, na verdade, é bem mais diversificada. Então, é fácil a gente dizer um cheiro agradável, um cheiro desagradável. É mais fácil, né, chegar num consenso. É mais fácil a gente dizer fluidos grosseiros, agressivos, que fazem mal, e fluidos saudáveis. Mas entre os fluidos ruins e os bons, tem 1000 variações. Certo? E então cada ambiente vai ter, porque cada um de nós, né, já vai ter o seu ambiente espiritual. Por exemplo, no contato com os bons espíritos, eu não vejo os espíritos, mas eu sinto. Então o que acontece? Alguns aqui sentem, né? Não só eu também, né? Alguns sentem. Então o que acontece? Com o tempo a gente se acostuma com a vibração do espírito. Então mesmo bons espíritos, você distingue claramente quem é o espírito pela energia que ele transmite. E aí não é energia boa ou ruim, estamos falando de bons espíritos, né? Tem espíritos que são mais, né, mais meigos, tem espíritos que são mais enérgicos. Estamos falando de espíritos bons. Então a gente tem que ter um cuidado para não, né, ter uma formazinha e dizer, não, só é bom se o espírito for enérgico. Não. O espírito bom pode ser enérgico, o espírito bom pode ser doce, e o mesmo espírito pode, de acordo com a mensagem, né, ter um pouco mais de firmeza, mais de energia ou um pouco mais de leveza. Mas a gente percebe melhor quando são espíritos diferentes. Né? Dá para perceber claramente. E a energia dele tem a ver com o perfil psicológico dele. Certo? Uma comunicação do Bezerra de Menezes tem uma característica muito especial do Bezerra de Menezes. Uma comunicação do Eurípides as características são diferentes. E eu fico observando depois que os amigos se comunicam, o ambiente fica também diferente, né? Porque ele está falando de espíritos que espalham energia. O Caibá tem uma energia, né? Que é um espírito que sempre se comunica conosco. O Ivan, né? Que é o nosso coordenador é o Eurípides, né? Mas quem coordena mais diretamente é o Ivan de Albuquerque, que é um outro espírito. Se apresenta como um jovem, já é uma outra energia, tá certo? Quando se comunicam, né, os nossos queridos amigos também que trabalham conosco, né, que se identificam como pretos velhos, é uma outra energia, todos são energias maravilhosas. E você consegue perceber, e quem está acostumado a lidar com ele sente, né, o jeito, não só a fala, mas também a energia do espírito. Então, num grupo
de bons espíritos, por quê? Porque a energia, na verdade, vai transmitir o que o espírito é. E nós fazemos isso, sem nos darmos conta. Por isso que quando chega um bom espírito, ele olha e já sabe quem a gente é, pelas nossas energias. Por isso que no mundo espiritual não tem o que esconder. Não é porque você vai mostrar as suas energias, você vai mostrar o que você é. Então, é algo mais complexo, né? Tem energias muito específicas. A gente pode dizer que tem tipo de energia de acordo com a qualidade e a força dos vários tipos de pensamento. Então, cada ambiente tem, né? Eu nunca visitei, mas, por exemplo, mesmo pessoas que não entendem essa realidade, que visitam campos de concentração, é uma energia específica. É uma energia ruim, mas tem uma especificidade daquela energia, das energias que foram descarregadas ali, de sofrimento, de desespero, de ódio, de maldade, etc, etc. Então a gente vai construindo, Agora é importante também entender que essas energias, elas se transformam, elas são transformáveis. Né? A gente pode dizer que é como se existisse um ponto neutro. A gente pode modificar a energia para torná-la negativa, pesada, grosseira, e a gente pode transformar essa energia para torná-la suave e agradável. Como é que a gente faz isso? Com o nosso pensamento e principalmente com o nosso sentimento. Por isso que a educação, né, verdadeira, a educação do olhar espírita, é essencialmente a educação do sentimento. É o sentimento que está. Porque isso está funcionando toda hora, está gerando. Então, quer saber o local, a energia do local? Se faz essa questão. Qual é o sentimento que predomina na maioria das pessoas que estão indo para esse local? Elas vão falar com que intenção? Né? Que tipo de energia elas vão trocar ali? Que tipo de energia vai circular? Agora, a minha casa está com um ambiente ruim, transforma. Tem dificuldade. Na verdade, a dificuldade é dos espíritos que vão nos auxiliar, mas eles querem que a gente tome parte no processo. Como é que transforma a energia de uma casa, de um ambiente de trabalho? Né? Primeiro, orando. Né? Tendo o hábito da leitura do Evangelho e da oração. Diário. Lá em casa está péssimo, você nem imagina. 3 vezes por dia. A dose é de acordo com a necessidade do doente. Então, quando o povo chega para mim, às vezes até exagerando um pouco, mas você não imagina como está indo. Tipo, você não imagina quando você vai orar. É isso. E fazendo especificamente o culto do Evangelho no lar, que é o momento que vai uma equipe espiritual. Chegam 12 a 24 horas antes, normalmente pelo menos 12 horas antes, chega uma equipe espiritual ali e começa um trabalho de limpeza, né? De limpeza energética fluídica. Então isso funciona, gente. Eu já morei em lugares que eu não conseguia ficar. Eu acordava querendo sair. Eu saía, eu era expulso pelos espíritos, eu não aguentava. Voltar só para dormir. Aí orar, evangelho. Então tá bom, evangelho na dia, até melhorar. Então a dose é de acordo com a necessidade, né? Sabe quem está sentindo na pele. Então se está sentindo muito, busca muita ajuda. Né? Se eu estou muito frágil, eu vou me alimentar muito bem. Né? É proporcional. Então o Evangelho no Lar, a gente tem um programa sobre o culto do Evangelho, então não vou explicar aqui, né? Tá no blog. Gente, vamos para a nossa. Vamos para a nossa segunda parte, né? Um pouco mais. Não, faz uma prece, né? Prece, vou pedir para vocês se concentrarem, fazerem uma prece, bom, e a gente vai ter o nosso diálogo, né, com os amigos espirituais. Quem está vindo a primeira vez não se espante, as luzes ficam acesas e espírito não mata, ele já está morto, tá certo? Então, não se preocupe, não tem perigo. Vamos lá, gente, importante que cada um se concentre com vontade, faça uma prece a Jesus, ao seu anjo da guarda, para a gente criar um ambiente legal para o nosso diálogo. Nesse bate-papo, nessa conversa que
paz e alegria aos vossos corações. Caros amigos, já podemos nos chamar de amigos, porque todos estamos unidos pelo amigo maior da humanidade, Jesus de Nazaré. Coloco-me à disposição para o diálogo sobre os temas abordados na noite de hoje. Comecemos. Não há dúvidas, não há questões ou comentários. Pode falar. É um exercício importante para todos nós. Eu queria perguntar como é que eu posso melhorar isso que eu falei sobre mim. A prece é um poderosíssimo recurso que você poderá utilizar sempre, mas não a prece vulgar do mundo. A prece é um ato de profundo sentimento da criatura em busca do Criador. É preciso sentir, pois, como vocês já disseram, é o sentimento que gera a maior quantidade e o maior poder dos fluidos, os fluidos mais poderosos. Sinta, minha irmã, sinta o Cristo no seu coração. Permita-se sentir-se amada por Deus, porque muitos pensam erradamente: o Cristo não ligará para mim, o Cristo não ouvirá o que eu digo. Vos asseguro que toda e qualquer prece, por qualquer espírito desse planeta realizada com sentimento, com sinceridade, é captada pelo Mestre dos Mestres. Oração sincera, sentida, verdadeiramente emotiva. A oração é um ato de amor, é um ato de entrega, é um ato de confiança, e dela aurimos consolo, energia e paz. Nós também desencarnados oramos, nós também precisamos das energias do Cristo, nós também precisamos nos sentir profundamente ligados ao Pai Criador de todos. Portanto, o recurso esquecido e mais precioso é o da oração. Não da oração farisaica, não da oração sacerdotal superficial. Falamos da oração apostólica, pois todos desse mundo devem sentir-se e buscar ser apóstolos do Cristo. Converse com o Mestre. Peça, mostre as suas dores, como fizeram as pessoas do mundo. Senhor, cura-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, eu quero sentir o teu amor. E não duvide, minha amiga, um só segundo. O Cristo lhe conhece e lhe ama, e aguarda, porque o seu amor não violenta ninguém. Aguarda que você também queira sentir o amor dele em mais profundidade. Aguarda que você queira amá-lo com mais intensidade. Nada neste mundo pode deter a nossa relação com o Mestre. Nenhum poder, nenhum espírito, nenhuma instituição, nenhum governo, ninguém tem o poder de nos afastar do Cristo. Se nós abrirmos os nossos corações, independente da situação que estivermos, e falarmos: Senhor, eis-me aqui, sou doente, frágil, mas eu te amo. Ajuda-me, porque eu sei que tu me amas, porque tu já vieste aqui induzir-me ao caminho da luz.
ajuda-me. E eu vos asseguro, minha amiga, que todas as vezes que você fizer isso, luzes do mais alto descerão sobre você. E você começará a sentir a paz dos verdadeiros amigos do Mestre. Mais alguma questão ou comentário? Participemos. Eu posso fazer uma pergunta, pessoal? Se estiver relacionada ao tema, sim. Não tá. Em outro momento. Vocês que já conhecem, ajudem aos novatos a perderem a timidez em relação ao nosso diálogo. Pois não? Como a gente pode, é algo que eu peço todo dia, para encontrar um caminho para abrir meu coração totalmente a Deus. Palavras assim que me desse alguma luz, algum sinal, não sei. Leia o Evangelho, minha cara amiga, mas não leia como os tolos. Leia como os cristãos. Leia imaginando-se, e se fosse eu diante do Mestre nesse momento? Como será o meu Mestre? Leia as boas histórias psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que falam de Jesus. Jesus no mundo convivendo com todos. Leia imaginando-se como um seguidor, como apóstolo, como alguém necessitado pedindo ajuda. E isso lhe ajudará a sentir o estímulo do Cristo. E uma vez vinculada ao Mestre, você nunca mais ficará em trevas. Envolva-se, permita-se envolver. Leia um pequeno trecho da vida do Mestre e medite ao longo do dia sobre ele. E se fosse eu? E se eu tivesse visto? E se eu tivesse ao lado dele? É triste observar o quanto muito se distanciam do Cristo, quanto o Cristo tudo faz para chamar a todos ao seu coração. Não precisa, não deve ser assim. Sinta-se amiga do Cristo. Imagine as histórias. Imagine ele andando nas estradas de Cafarnaum. Imagine. Medite. E se eu estivesse naquela assembleia? Por que não pensar assim? De uma maneira ou de outra estávamos lá. Porque todas as nossas dores estão ali representadas. E vos direi algo que talvez a alguns espante. Todos nós do planeta Terra já vimos o Cristo. Todos, sem nenhuma exceção. Depois poderemos detalhar essa informação. Mas o importante é que vocês e que você entenda que já existe o Cristo dentro de você. A imagem desse Mestre doce, meigo e generoso já está gravada na sua memória espiritual. Basta que o busque, basta que queira senti-lo com todas as forças, com mais profundidade do que quem deseja encontrar a pessoa amada, com mais sede do que quem está atravessando o deserto, com mais fome de que aquele que sai de um período de extrema escassez. Busque assim o Mestre, busque-o, não tema, ame-o, e você terá luz para todo sempre, porque aquele que aceita a amizade do Cristo nunca mais vive em trevas. Alguma última questão?
não, meu amigo. Eu gostei do espírito que me trouxe até aqui. Em algum outro momento, será que eu verei ele de novo? Sentirei? Claro. Vocês são amigos em nome do Cristo. A nossa amizade não é apenas minha em relação a vocês. A amizade é de toda a equipe que aqui está. Vocês, a cada dia que aqui estão, a cada segundo que pensam no Cristo e em nossas atividades, vocês fortalecem os nossos laços energéticos, como vocês aprenderam hoje. Por que não ampliar e aprofundar os vínculos com os espíritos que já sentem a suavidade do amor do Cristo? Pensem nos amigos espirituais. Saibam que todos vocês são amigos nossos. Nesse momento, nossa equipe vos abraça, a cada um de vocês. Somos amigos. Somos cristãos. Agimos em nome de Jesus. Por que não estarmos próximos? Por que não nos consolarmos uns aos outros, sempre tendo como a pauta principal o Evangelho? O que nós queremos? Ter mais amigos que trabalhem em nome do Cristo. O que mais desejamos? Que os vossos corações se elevem cada vez mais. O que mais almejamos? Estruturar aqui, sob a orientação de Eurípides e Bezerra, uma imensa família cristã que se respeita, que se ama, mas não apenas uma equipe encarnada e uma desencarnada. É erro, apenas uma única equipe. Em que vocês se conhecerão, em que nas reuniões mediúnicas vocês irão conhecer as histórias uns dos outros, em que vocês irão conversar, dialogar, confraternizar-se. Porque é assim que o Cristo ensinou o seu Evangelho. Engana-se e erra profundamente aqueles que pensam que o Mestre era um arrogante doutor da lei que pregou meia dúzia de palavras. Não. Entendam. O Cristo ensinou convivendo. O Cristo ensinou brincando. O Cristo ensinou ouvindo. O Cristo ensinou sendo amigo. Porque enquanto não se é amigo, não há ensinamento verdadeiro. E o Cristo substituiu todas as respeitáveis e grandes iniciações espirituais do planeta pela iniciação espiritual pela amizade. E somente aqueles que se dispõem a ser verdadeiramente amigos serão um dia verdadeiramente cristãos. Muita paz a todos vocês, do vosso irmão e amigo, que sempre estará aqui, Caibar de Souza Schutter.